Se você está nessa aula aqui, você está na aula certa, porque você vai ter uma aula de história. Olha, história, chato, não é não. História de Petrobras, história de investimento, história de dica. Às vezes você pode usar a casa de análise como diquinha para comprar ação. E eu quero te mostrar isso aqui. E eu estava agora aqui pensando, eu vou gravar esse vídeo em um vídeo só, né? Longo, ou eu vou dividir ele em dois. Eu estou ainda na dúvida, mas eu tenho a impressão que eu vou dividir em dois. Eu vou ver como é que o tempo vai se comportar. Dependendo do que acontecer, a gente vai ter um vídeo longo, mas é aula, é um aulão que eu vou te dar. Ou dependendo, a gente vai ter um vídeo, dois vídeos mais curtos, mas eu queria muito que você ficasse comigo e já dá um like aí, porque o que eu vou te mostrar aqui vale ouro. Eu tenho certeza do conteúdo que eu tô gerando. Então vamos lá. Repara só aqui, ó. Petrobras, me permita desviar o olhar aqui, porque eu vou olhar para o gráfico. Petrobras, cotada aqui na casa dos R$39, 36, 37, 38, 39, ali entre dezembro e janeiro de 2025. Então, nessa época aqui, o que estava acontecendo? Os preços estavam nesse patamar aqui, ó, por volta de 36 a 39 reais. E o que a gente tinha aí? Muitas casas de análise, ou algumas casas de análise, recomendando compra. Ó, o Safra está recomendando compra. Então o que eu quero dizer é o seguinte aqui, eu não quero ficar fazendo crítica analista, acertou, errou, não é isso. Se trata de história, porque eu já vivi a história, eu vou te contar aqui. Por isso que talvez eu vou dividir esse vídeo em dois blocos, dois grandes vídeos. De aula mesmo, do que é você estar no mercado, você se aposentar, pegar a tua grana, meter no mercado de ações, porque está todo mundo fazendo isso. E, por exemplo, seguir uma casa de análise e não interpretar o que significam os dados que ela publica. Então é disso que se trata. Então, ó, em janeiro de 25, algumas casas de análise estavam recomendando compra para a Petrobras. Então aqui, ó, Safra recomendou compra, Itaú, BBA, recomendava compra e dava um alvo. Interessante, a ação estava ali nos 39, 38, 36. Em novembro de 24, ela já estava um pouco mais baixa ali, o pessoal já recomendando compra, legal. Certo? Então, alvo de 48, você está no 36, 37, 38, o cara fala que pode chegar no 48, você se anima. A Genial via um cenário positivo para pagar dividendos e tal, mas parecia que tinha uma postura um pouco mais neutra ali e tal. Bom, e aí é o seguinte, no início de 25, existe um consenso absoluto sobre a Petrobras. E aí é o seguinte, no início de 25 não existia um consenso absoluto sobre a Petrobras. Não existia. E algumas pessoas davam compra, outros analistas falavam, olha, neutro e tal. Então não havia um consenso. E o que é importante você perceber é que as decisões de investimento são resultados de interpretações fundamentadas nos mesmos dados. Então, as pessoas tinham os mesmos dados. Alguns escolheram comprar, outros escolheram não fazer nada. E alguns escolheram vender. Então, esse era o cenário. Então, a gente tinha aqui uma Petrobras que vinha de uma alta, ela vinha subindo, fez um topo, o pessoal recomendou compra nesse topo, aqui era a compra. Ela corrigiu um pouco e aí, vlau, veio para cá. Qual era o cenário em março? Repara só, cenário em março. Então, o mercado em março tinha um consenso mais robusto com relação à compra. Então, como eu falei, não é crítica. O analista ele não vai acertar onde é que é o topo, onde é que é o fundo, quando vai ter correção, quando não vai. Certo? O mercado, ó, já tem uma frase interessante aqui. Ó. O mercado vê o preço. O analista, ele vê o valor e divulga para você o valor. E você, como investidor, precisa entender a diferença disso. Aquele preço faz sentido perante o valor que a empresa tem, toda a situação que envolve ela? Por que eu estou te contando isso? Porque eu já vi, lá atrás, quando eu comecei na Bolsa, eu vi a recomendação e preço teto de casas de análise. Eu lembro que eu comprei Bradesco a R$21. O preço teto era maior do que R$21. Eu vi que era isso, falei, cara, o preço teto está acima disso. O papel está em 21, entrei pesado, vlau, meti pancada. Para ver depois o papel descer ao longo dos 2, 3 anos posteriores, 2 anos praticamente, para casa dos R$10.
10, chegou acho que em 25, chegou a 10 reais, 2, 3 anos posteriores. Isso acendeu uma luz para mim que eu quero trazer para você nesse vídeo. Por isso eu vou dividir, como eu já falei, em duas partes. Isso trouxe uma luz para mim. Eu não podia olhar para isso cegamente, pegar o que o analista fala como diquinha, porque olha só aqui, ó, uma grande casa de análise, um grande banco, importante, lucrativo inclusive, em 10/3 de 25, estava recomendando compra. Ele reiterou a recomendação de compra, mesmo após a divulgação do resultado do quarto T e do aumento do CAPEX. Para quem não sabe o que é CAPEX, é mais investimento. A Petrobras falou, vou investir mais. Então, o banco afirmou que a reação do mercado havia sido exagerada, porque viu um CAPEX maior e derrubou o preço do papel, e manteve a visão positiva. Então aqui a gente tem, inclusive, um relatório, a gente pode abrir o relatório e ver quanto que era que eles imaginavam que podia ser um valor interessante. Deixa eu até abrir aqui para a gente olhar, já que eu vou dividir isso em duas aulas, então vai dar para explorar com mais calma. Então, o que acontece? Se a gente abrir o relatório aqui, o que a gente vai ver? Quanto foi que o banco propunha de preço teto? Está mais para o final do relatório, tá? Se eu não estou enganado, eu vou até dar uma boa ampliada aqui para ficar bem nítido. Como eu falei, isso aqui não é uma crítica, mas é o valor que o banco via. Se eu não interpretar isso com cuidado, eu vou fazer caca. Vou comprar no momento que eu não deveria. Deixa eu até ver aqui, eu já passei. Olha aqui, ó. Estamos mantendo nossos preços-alvos inalterados em $20 para ambos os ADRs e R$ 58,00 por ação, Petri 3 e Petri 4. Então, se você está ali na casa dos 40, 42, como a gente vê no slide aqui, ó. Vamos voltar lá no slide. Então, se você vê ali na casa dos... Onde é que está aqui? Aí. Se você vê ali na casa dos 40, 42, o que você vai fazer? Você vai comprar. Por quê? Porque os caras estão dizendo que pode chegar até 58. E esse é o problema de você entrar no mercado querendo comprar um ativo e ver ele se valorizar. Esse não é o nosso foco aqui. Tá? Então, isso é algo muito importante para a gente considerar. É absurdamente importante para a gente considerar. Ok, muito bem. Então a gente vê aqui que tinha recomendação de compra e viu quanto que era a recomendação de compra. Eu podia abrir mais relatórios. Por exemplo, eu podia abrir o relatório da UBS e a gente vai ver aqui um preço-alvo de R$ 51,00. R$ 51,00 de preço-alvo me pareceu na época bastante exagerado também. 58 exagerado. Manteve recomendação de compra. Certo? Se a gente clicar aqui, também vai para um relatório. A carteira recomendada do Itaú BBA, da Ágora e da Terra colocavam Petrobras em março de 25 como recomendação de compra. Então, se a gente clicar nesses links aqui, também vai lá para o mesmo site, tá? Os três. Que tem lá a carteira recomendada. E muito investidor olha para isso. Entra lá e compra. Bom, muito bem. Então, veja, eu quero reiterar, eu não estou criticando analistas. Eu estou simplesmente contando a história. O que aconteceu e qual foi a minha visão. E depois eu vou mostrar, num segundo vídeo, como eu me posicionei com relação a isso. Por quê? Porque a primeira pancada que eu tomei lá com o Bradesco, comprando o Bradesco a 21 e vendo ele derreter até chegar em 10, doeu. Mantive as ações e depois saí do papel fazendo vendas de calls. Para quem não sabe o que é venda de call, eu vou acabar explicando isso, mas se você já está no mercado há algum tempo e acompanha vídeos sobre investimentos, é bem possível, sobre a Bolsa de Valores, é bem possível que você saiba o que é vender uma opção, o que é uma call, o que é uma put, mas é isso, tá? Então acabei saindo do papel, não do jeito que eu queria, e aprendi uma dura lição que eu quero te ensinar nesse vídeo. Então qual é a lição? Não use recomendações de compra e análises dos analistas do mercado como diquinha para comprar ação. Você precisa entender.
exatamente o que você está fazendo no preço que você está comprando e por que você está comprando nesse preço. Muito bem. Posto isto, repara só, então a gente estava aqui com recomendação de compra. Parece que o mercado estava consolidando um pouco melhor recomendação de compra nesse ponto aqui, ó. Veja, nós estamos aqui entre março e abril, né? Então, março teve recomendação de compra, aqui ó, fez fundo em março. E essa recomendação persistia aqui, ó. Então aqui nós tínhamos recomendação de compra e aqui também. Certo? E aí qual que é a ideia do pessoal? O papel vai explodir. Pequena correção aqui, o papel vai explodir. Vamos observar o que aconteceu depois disso. Essa é a grande sacada aqui. O que aconteceu depois disso foi isso, ó. Ou seja, nós tínhamos recomendação de compra aqui, papel explodiu, abril, então em março recomendação de compra, papel está subindo e as pessoas estão comprando. Fala, beleza, vou comprar. Tem muita gente que gosta de comprar subindo. Pouquíssima gente gosta de comprar caindo. Basicamente é isso que a gente vê. E tem essa analogia, acho que você deve ter visto já em vários canais do YouTube. Pelo menos nos bons canais. Se, por exemplo, você tiver que comprar uma TV, eu falo isso para os meus mentorados também. As pessoas estão no meu programa de aceleração. Você quer comprar uma TVzinha lá, beleza. Você quer comprar uma TV, vou fazer o pezinho da TV aqui. E essa TV, ela tá 8 mil, uma TV grande, 8K, 8 mil reais. E aí você compra, você tem que comprar umas 4. Aí você volta na loja uma semana depois e vê essa mesma TV por 10K. Você vai querer comprar por 10 mil reais? Você não vai querer comprar. Na Bolsa de Valores é o contrário. Você vê a TV por, sei lá, 34 reais. Talvez você não queira comprar. Mas se você vê a TV por 40 ou a ação por 40, aí você vai querer comprar. Muita gente faz isso. E essa é a receita boa do desastre. Por quê? Porque imagina, o cara que veio comprando aqui, quando ele viu aqui, ele falou, agora vai explodir. Aí ele pegou e começou a encher a mão aqui, intensificou as compras. E o papel derreteu rápido, relativamente rápido, porque entre abril e maio, ele fez fundo aqui na casa. Aqui está com um desconto de pagamento de dividendo, mas ele deve ter feito um fundo aqui na casa dos R$31, R$30,50, talvez por aí. Tá, talvez até um pouco mais baixo do que isso. Não sei, estou tentando fazer a conta de cabeça aqui, mas isso não é relevante. O que é relevante aqui é que houve uma queda de cerca de 25%. Então eu fico pensando, será que o cara... Você pode até comentar aí, se você estava nesse momento vendo isso, vou até apagar essa rabisqueira aqui. Será que o cara que estava comprando nesse patamar de preço aqui em cima, ou o camarada que estava comprando em todos esses patamares de preço aqui, quando chegou aqui, ele comprou mais? Porque essa é a pergunta que não quer calar. Então, se eu peguei... O que eu entendo, tá? Se eu tiver errado, me corrija aí nos comentários, mas o cara que pegou dica, usou valuation de casa de análise como diquinha e comprou isso aqui como diquinha sem entender a empresa que ele estava comprando, é bem possível que quando chegou aqui ele vendeu. Por quê? Porque é uma queda muito grande. Então, o cara que entrou aqui com 100 mil reais, quando chegou aqui, ele devia ter mais ou menos uns 75 pau. Aí o que passa na cabeça do camarada? Ele pensa assim, cara, queimei um carrinho usado bom. Carrinho legal que eu poderia dar pra minha filha. Então imagina que o cara se aposentou, pegou a grana, viu um monte de gente fazendo grana. Às vezes você se aposentou numa grande empresa, o cara que se aposentou antes de você descobriu esse mundo aqui, tá investindo, talvez teve um resultado legal. Aí você falou, cara, eu vou entrar também. Vou começar a fazer isso aí também. E aí você comprou, pôs 100 mil aqui você tem 75 mil. Assusta. O que eu entendo? O camarada vem e vende. Então ele compra caro e vende barato. Esse canal, eu pensei ele exclusivamente para quem já se aposentou, já fez um patrimônio e está querendo entrar na bolsa. Ou está na bolsa e não tá feliz. Mas estou deixando isso aqui como um legado para minha filha, para Maria Luísa. Para os meus netos. Gostaria de ter netos, gostaria até de viver para encontrar com eles e tal. E deixar isso como um legado. Eu não sei quantas pessoas vão assistir isso aqui. Mas eu imagino que um belo dia talvez eu não esteja na face da Terra e tenha gente assistindo isso e tirando proveito do que eu vou mostrar aqui. E é por isso que eu vou com muita calma
mostrar isso aqui. Se você quiser um vídeo curto, dica de o que eu compro, o que eu não compro, não é esse canal para você. Se você é um pouco mais jovem, quer entender como é que uma pessoa mais velha pensa e teve um resultado interessante na Bolsa de Valores com relação a esse pensamento, você está no lugar certo. Se você tiver com 50 a mais e já tiver com uma grana e está querendo aportar e não sabe o que fazer, está no lugar certo. É disso que se trata aqui. Então eu vou, com vídeos mais longos, eu vou te dar aula mesmo. Eu daria isso aqui num conteúdo dentro do meu programa de aceleração. Daria não, dou. Como conteúdo lá. Ou seja, é conteúdo pago que eu vou te dar de forma gratuita. Porque eu queria isso quando eu comecei. Tá? Então, isso é algo muito importante. E pior do que isso aqui, quando ele fez esse fundo, ele começou a fazer um zigue-zague, ó. Pá, 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 pá. E esse zigue-zague veio até dezembro de 2025. Então, imagina que loucura que foi isso aí na cabeça de quem entrou aqui em cima. Então, na Bolsa de Valores, existem dois medos. Existe uma coisa que o pessoal chama de FOMO. Que você acompanha vídeos sobre isso, você sabe o que é FOMO. Eu vou falar para quem não sabe e para os meus descendentes, lá para minha filha, para Malu, por aí vai. Ó, FOMO é Fear of Missing Out. Medo de ficar fora. Então, você não comprou aqui, não comprou nesse momento, não comprou aqui, não comprou aqui, não comprou aqui, e você vê que tem recomendação de compra. Quando chega aqui, você fica, cara, tá subindo, não posso ficar fora. O medo de ficar fora te faz comprar aqui em cima, te faz comprar topo. Cansei de ver gente que chegou na minha mão falando isso. Cara, passei por isso. Se você passou por isso, comenta aí. Então, um dos grandes medos é o medo de ficar fora, é o FOMO. Então, depois de você não comprar nesse caminho todo, aqui o FOMO fala mais alto, você fala, cara, eu tô com medo de ficar fora, esse negócio vai bater R$60, ainda tá na casa dos 40, dá tempo. Aí você compra aqui. Aí o negócio despenca. Aí você tem uma coisa que eu nunca vi alguém falar, mas isso aqui surgiu dentro de uma aula do nosso programa de aceleração, que é o FOSI. É o Fear of Stay In. Medo de ficar dentro. Aí o cara começa a ficar com medo de ficar dentro e esse medo vai se intensificando. Veja, é pouco tempo. É uma pancada muito forte em pouquíssimo tempo. Então, em maio, o que pode acontecer? Nesse fundo aqui, o cara já fala, cara, eu não aguento mais, tem que sair fora dessa desgraça. Aí quando chega aqui, ele começa a vender uma parte, aí volta para cá, tem que sair mesmo, aqui ele vende tudo. E aí o que ele faz? Ele perde muito dinheiro em pouco tempo e fala assim, a bolsa não é para mim. Entende? E aí esse papel, para acabar de lascar, corrobora essa tese do cara, porque ele fica de lado aqui, ó, por meses. Ele passou mais da metade do ano batendo na mesma casa, fechado nesse retângulo aqui, ó. E aí medo de política, aí o cara vai no Facebook ver política, vê reclamações do governo de esquerda, governo de direita, vai entrar, vai sair, não sei o que, tomara que saia, tomara que entre, tomara que não entre, tomara que não saia. Aí começa esse monte de coisa. O cara tá no Facebook vendo notícias, só notícia ruim, sabe? E aí o cara olha pro mercado e fala, meu. Então ele vai aí, para cada 100 mil que ele colocou, rasga 25 mil e vê o mercado de lado, até fica feliz, fala, pô, ainda bem que eu saí logo, né? Depois, aqui ele fica triste, aqui ele fica feliz de novo. E depois disso, saiu uma guerra. E o mercado explodiu lá para cima. Eu vi a ação da Petrobras acima de R$50. Você imaginou o cara que vendeu as ações dele aqui embaixo? Quando ele saiu, daqui a pouco virou para alta e foi para R$50. O cara surta. E é nesse momento que o cara desiste do mercado. Mas olha o que eu estou colocando nesse slide aqui. Eu estou dizendo para você que a Petrobras caiu 25%, quase 25%, mais ou menos aí, e foi um dos melhores anos na minha carteira por causa dessa queda. Ou seja, eu não me posicionei lá em cima. Eu fiz uma avaliação, fiz um valuation dessa empresa e eu falava, aqui não tem margem para eu entrar. Eu quero entrar com margem. E depois, no próximo vídeo, eu vou te mostrar o que foi que eu fiz. Mas olha que coisa interessante. O mercado viu o preço e eu vi o fluxo de caixa que Petrobras poderia me gerar. Eu usei o que os analistas colocam no relatório? Usei.
as perspectivas, a análise que eles fazem do macro e tal, eu usei, eles são bons nisso. Eu comprei nos preços que eles recomendavam? Não comprei. Não comprei. Ou seja, o que aconteceu? Eu vi Petrobras despencar tudo isso aqui e vi ela começar a ficar de lado e comecei a me posicionar. Então eu comecei a fazer compras. Então de abril a dezembro, Petrobras ficou lateral. Eu achei o máximo isso aqui, achei lindo. Quando eu vi fazer esse fundo aqui, tocar esse fundo de novo, na verdade eu fiz umas compras por aqui, ó. Porque aí começou a ter margem para mim. E aí o que acontece? Quando eu vi ele fazer esse movimento, eu fui me posicionando cada vez mais, ao ponto de acontecer isso, ó. Começar janeiro de 25 com 400 ações e terminar dezembro de 25 com 5.000 ações. Então isso aqui era um resquício de alguma compra que eu fiz em 2024. E aí em 2025 você vai perceber que eu começo a intensificar as compras. Ó, aqui foram 100, aqui já comprei 200. Aqui, eu vou até dar um zoom para ficar bem legal aí. Aí na edição nem precisa. Olha aqui, ó. Aqui eu comprei 100, aqui eu comprei mais 100, aqui eu já comprei 200, aqui eu já comprei mais 200, aqui eu já comecei a comprar de 500. Já comecei a comprar de 500 e fui intensificando as compras até chegar em dezembro de 25 com 5.000 ações na minha carteira. Para quem entende o que é venda de put, eu nem fiz venda de put. Eu já fui no mercado e pau, comprei a ação logo de cara. Eu sou um gênio? Não. Pelo contrário, eu não sou nada gênio, eu sei muito menos do que os analistas. Mas eu tenho uma metodologia para fazer as compras em que eu vejo um ativo lateral que eu avaliei e vejo que o preço teto dele para mim é na casa de R$40, então abaixo de 40 eu compro, e quanto mais abaixo de 40 melhor, eu comecei a aportar. E quanto mais eu vi ele caindo e lateralizando, eu fui aportando mais, ao ponto de sair de uma carteira de 400 e para 5.000, ou seja, eu aumentei mais de 10 vezes o tamanho da carteira. Mais de 12 vezes o tamanho da carteira. E olha que coisa interessante. De abril a dezembro, esse papel lateralizou. Ok. Então ficou aqui lateral. Eu fui aumentando os aportes, comprando. Fui comprando. Tá vendo? Eu comprei em maio. Como é que estava a cotação em maio? Ó, estava fundo. Eu comprei em junho. Como é que estava a cotação em junho? Já não estava tão fundo. Tá aqui, ó. Eu comprei em julho. Como é que estava julho? Já estava um pouquinho mais de topo. Eu comprei em agosto. Agosto estava por aqui assim, ó. Mais ou menos. Eu comprei, deixa eu ver se eu comprei em setembro. Setembro eu comprei. Ó, setembro eu comprei, já estava fazendo fundo. Então eu fui aproveitando. Dezembro, fundo, comprei. Novembro, já não estava tão fundo, mas estava dentro desse retângulo. Eu fui comprando. Ao longo do ano, pagou dividendo e eu recebi de dividendo R$ 4.383,69. Quanto paga de imposto nisso? Zero. Zero IR. Eu sempre quis investir para não pagar imposto, principalmente como aposentado. Certo? Legalmente, tá? Não tem sonegação. Aqui eu fiz prêmio com opção e eu vou discutir isso aí no próximo vídeo. Então eu fiz prêmios com opções, vou explicar como é que é isso. Como é que um aposentado pode fazer isso aí? Você fica em casa, você tem alguma coisa para fazer, não vai ficar vendo Netflix o tempo inteiro. Você pode sair para pedalar, você pode sair para viver, pode operar opções. Então olha que coisa interessante. A minha carteira rendeu em dividendos 4.383 e rendeu um pouquinho mais de 4 vezes prêmios em opções. Isso aqui é venda de call. Vou falar um pouco mais disso posteriormente. Acompanha aí. Já segue esse canal para você não perder nada. Eu vou compartilhar com você conteúdo que eu entrego dentro de curso pago. Gratuitamente aqui, porque eu quero deixar isso para minha família. É um legado que eu vou deixar. E você pode acompanhar isso aí também. Siga a gente. Ok, então aqui teve 15% de imposto, tá? Então aqui tem 15% de IR, mas mesmo assim é ainda um ganho expressivo, muito maior do que os dividendos. Ok? Deixe seus comentários. Eu acho que a gente pode abrir um grande bate-papo aqui. Eu estou focado nos 50 a mais na minha família. Se você é mais jovem e quiser ficar por aí, beleza. Mas você que já juntou patrimônio, que entende que você pode melhorar o ganho que você tem desse patrimônio, que você pode entrar na bolsa, é seguro até certo ponto, desde que você saiba o que você está fazendo. Se você não souber, é muito arriscado.
Bolsa é muito arriscada. Mas é isso, eu vou te contar a minha história aqui. Eu vou abrir para você bastidor, vou mostrar tudo, como já mostrei no vídeo anterior. E é isso. Siga a gente. Se você quiser hypar esse vídeo, é top, porque você vai me ajudar a divulgar mais isso aí. E nos vemos no próximo vídeo.